Eu vou pedir para a produção chamar a entrevista e a gente confere a minha conversa com Shahzad Ghanei. Ela que é jornalista iraniana, radicada no Canadá, em contato com fontes no solo no Irã, vai ajudar a gente a entender a magnitude disso. É esse o momento final do regime iraniano? Outra, poderiam países no Oriente Médio se somar, de certa forma, àqueles que condenam o Irã e apoiam o ataque americano, conforme o Irã dispara contra o Bahrein, contra o Dubai, contra a Arábia Saudita e por aí vai? Vamos entender esse negócio, inclusive o que pode acontecer depois da transição e se é o príncipe da coroa Reza Pahlavi que teria uma solução para o momento depois da queda do regime. Daniel Frederico, chama a transição. A entrevista foi conduzida cerca de meia hora atrás em inglês e eu faço ela agora com tradução simultânea retransmitida para vocês. Vamos juntos. Khamenei and some of the higher leadership are reportedly some of the targets of this operation. Shahzad, obrigado por conversar conosco. Certa parte da liderança é relatadamente parte disso agora, então isso significa mudança de regime. Qual a sua impressão? E ela me responde: o povo iraniano tem esperado isso por mais de 50 dias. Estão esperando a ação dos Estados Unidos, porque consideram que o apoio e ajuda de países ocidentais, e especialmente os Estados Unidos e Israel, poderia ajudá-los a derrubar a República Islâmica. O que nós esperamos agora, o que nós ouvimos das notícias, é que Ali Shamkhani, que é o secretário do Conselho Supremo Nacional de Segurança. Ele era um dos oficiais mais sênior da República Islâmica. Segundo a Iran International, ele foi morto agora. Outros veículos, como a Reuters e as agências de notícias, não confirmaram ainda. Mas segundo fontes internas e laços de veículos como a Iran International, essa informação já circula. Isso é muito importante, porque ele era um dos oficiais mais sênior na República Islâmica, um dos oficiais mais influentes, e muito próximo ao Ali Khamenei, o líder supremo da República Islâmica. E nós ouvimos também sobre o ministro da Defesa, que também foi morto. E isso já foi confirmado. O ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, também confirmou que há alguns comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana que também foram mortos. Não sabemos ainda os nomes desses comandantes, mas sabemos que eles faleceram, que eles morreram. Com base na mensagem que o presidente Trump, a mensagem que ele está enviando ao povo iraniano, ele disse que o povo iraniano fique em casa, fique preparado para uma próxima fase, e então vai ser a vez de vocês de tomar o controle e derrubar a República Islâmica. Ele disse que está ajudando, e parece que a ajuda da qual ele está falando, e analistas têm falado disso, parece que ele vai agir o máximo possível para eliminar os comandantes do topo, os principais oficiais, não só do topo, mas também aqueles que possam dar o comando para os grupos paramilitares Basij, para os grupos da Guarda Revolucionária, para atacar o povo iraniano. O presidente Trump está mandando essa mensagem. Aguarde até falarmos. Aguarde até falarmos para saírem de casa. E isso tem um significado. Ele está pedindo que o povo fique em casa até a próxima fase, para que as pessoas possam então sair depois, para que possam sair sem serem baleadas, porque em momentos anteriores as pessoas não tinham esse apoio dos Estados Unidos, não tinham esse apoio de Israel. Elas iam para as ruas e o que aconteceu? 40 mil pessoas morreram. Agora estão falando, ok, vamos ficar em casa, vamos aguardar o comando e assim que for possível, assim que houver garantias de que nós não iremos ser mortos, iremos sair para as ruas. Então parece que esses são sim os últimos passos da República Islâmica. E eu pergunto, como as notícias do ataque foram recebidas pelo povo iraniano, com base no que você ouviu, ou de gente ali, ou na diáspora? Isso é uma coisa que o povo iraniano está recebendo bem na sua análise? E ela responde, com base no feedback, nas reportagens, no que temos ouvido e também em relatos online, as pessoas estão muito felizes. Têm esperado isso por muito tempo. Esperavam que isso acontecesse 40 dias atrás. Mas ainda assim estão muito felizes que a ajuda está vindo. Eles sabem que os ataques vão ser organizados, que vão ser principalmente alvejados
alvos especiais que devem ser eliminados. E também, por exemplo, nós recebemos os relatos dos vídeos de alunos de ensino médio. Há vídeos deles circulando e as pessoas estão nas ruas, os alunos de ensino médio. Eles celebram ao ver os foguetes voando no céu. Eles filmam os mísseis passando por cima e eles falam: estamos tão felizes, estamos esperando por esse momento há tanto tempo. Mas as informações que recebemos são principalmente antes do novo blackout da internet. Agora, depois que a internet foi cortada, não estamos recebendo muitas informações e vídeos. Só daqueles que podem se conectar à internet com o Starlink. Mas estamos vendo que as reações são principalmente muito positivas. O povo, as pessoas, está sendo pedido que as pessoas fiquem em casa. Então, estão gritando das janelas. Estão pedindo por mais e mais apoio dos Estados Unidos. E estão mostrando que apoiam esses ataques. E eu pergunto a Shaza, ainda temos então um blackout da internet? Ou há um novo blackout durante esses ataques? E ela responde, nesse momento, há um blackout da internet. Eu acho que isso aconteceu entre 2 ou 4 horas depois que os ataques começaram. Houve então relatos de realmente um bloqueio da internet. E podemos ver no nosso veículo de notícias em persa que as views caíram muito nas redes sociais desde esse momento. Isso aconteceu logo depois desse novo blackout. Então significa que as pessoas não estão conseguindo acessar, não há acesso agora nas redes sociais. E eu pergunto, você disse que esses podem ser alguns dos últimos passos da República Islâmica. Converse conosco, o que pode acontecer a seguir? Claro, ainda é cedo para tentar detalhar os próximos passos, mas você entende que isso poderia levar a uma transição de poder da forma que Pahlavi antes havia proposto, qual o papel dele, o que acontece a seguir, conforme o regime parece cair? E ela responde, as pessoas têm clamado o nome dele, então o que estamos vendo relatos disso e também gente na diáspora pedindo por ele. Então o que podemos ver é que, sim, há pedidos de que ele participe. E logo depois da mensagem do presidente Trump ao povo iraniano e também das conversas sobre os ataques, houve uma mensagem do príncipe da coroa, Reza Pahlavi. Ele mandou uma mensagem na qual ele disse na qual ele falava que pediu que aguardassem para receber as notícias dele. Ele está agora com um canal de TV por satélite e ele desse também, se vocês não conseguirem pela internet ou por satélite, vai ter informação por rádio. Vocês vão receber informação por uma radiofrequência. Essa informação vai chegar no povo iraniano. Então, o que devemos ver adiante é que, caso o povo iraniano consiga derrubar a República Islâmica, então o próximo passo seria uma transição que deverá ser liderada pelo príncipe Reza Pahlavi. E ainda ontem, ele falou sobre um documento atualizado de projeto de prosperidade do Irã, um plano. E então as coisas devem acontecer de acordo com isso. Ele tem um time, uma equipe que foi preparada para esse momento, para liderar essa transição. Então, nesse instante, ele tem o apoio da maioria do povo iraniano. E eu pergunto, a gente tem ouvido relatos também de que a retaliação parece estar acontecendo em ampla escala. Então, o que nós sabemos agora sobre a retaliação sendo empreendida pelo regime? Nós sabemos que muitas bases no Oriente Médio foram, segundo reportagens, sido alvejadas. Qual a reação do regime militarmente nesse momento? O que sabemos da reação? E ela responde, então, a República Islâmica alvejou algumas bases militares americanas em países vizinhos, em países do Oriente Médio, como os Emirados Árabes Unidos e também a Arábia Saudita, o Bahrein. Nós vimos que houve um ataque com um drone, por exemplo, no Bahrein, que alvejou prédios residenciais, o que é inaceitável, certo? Porque o Bahrein nem é parte dessa guerra. E a reação da Arábia Saudita foi séria demais, porque eles falaram, nós alertamos antes que não aceitaríamos qualquer ataque em nossa terra, independentemente se tem uma base americana ou não. E parece que
eles estão ficando muito sérios sobre isso. Para a República Islâmica, não estão ligando para onde acertam. Assim como foi na Guerra dos 12 Dias entre a República Islâmica e Israel, então Israel estava fazendo ataques direcionados. Sabiam onde estavam atingindo, qual era o alvo dos ataques. Sabiam que os mísseis tinham uma trajetória muito exata, mas para a República Islâmica, eles só mandam esses mísseis sem saber onde vão bater. E intencionalmente mandam para lugares residenciais, porque querem criar esse tipo de terror na população dos países, para que tenham pressão mental, que pressionem o governo. Então parece que é isso que está acontecendo com Bahrein, com os Emirados Árabes Unidos. O drone também atingiu, ali não uma base militar, só mandaram um drone que atingiu um prédio. Então ainda estamos esperando para ter as notícias de onde exatamente estão alvejando. Mas com certeza isso pode levar a uma aliança de países árabes contra a República Islâmica. E eu pergunto, então isso é bem interessante, deixa eu só ver se eu estou entendendo a história. Nesse momento, por causa desses ataques, países árabes, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein, não estão felizes quanto aos ataques iranianos. E é possível, até porque tem essa questão da diferença do Islã sunita para o xiita, de que eles poderiam se virar contra o Irã ou condenar a forma como o Irã está agindo. E ela responde, já estão condenando. Como eu disse, a Arábia Saudita já condenou, mas não é só sobre ser sunita ou xiita. É que esse background marxista e islamista da República Islâmica, isso mostra que não se trata só sobre a fé no Islã para o regime da República Islâmica. É sobre estarem nesse tipo de luta com todos os países que estão em volta, com o Ocidente, com Israel. E isso também se mistura com o fato de serem xiitas, de serem do Islã xiita, que é diferente dos sunitas, como é o caso dos outros países do Oriente Médio, como a Arábia Saudita. Mas isso é uma coisa que os países árabes entendem. Os países árabes entendem que a República Islâmica está se comportando de forma diferente, de que seus objetivos são diferentes. Esses países árabes não querem ficar de confusão com países ocidentais e com Israel, enquanto a República Islâmica está ativamente alvejando eles. Estão criando procuradores, estão financiando esses grupos. Então, desde o início, os objetivos desses países são diferentes. E agora, podemos ver que estão sendo alvejados por esse regime islâmico, que, como você disse, é xiita. Mas eu acho que a principal diferença não é a questão de ser sunita ou xiita. É sobre a questão marxista, esse background da República Islâmica, que está levando a esse tipo de combate e essa luta com todos os outros países. Então, eu agradeço e diz o Shahzad, muito obrigado por falar conosco. Sei que deve estar super ocupado hoje, muito obrigado. E ela agradece, então. Ouvimos agora a minha entrevista, traduzi, a entrevista foi gravada instantes atrás, comigo e com a jornalista iraniana Shahzad Ghanei, entrevista conduzida em inglês instantes atrás, e é interessantíssima essa questão de outros países árabes no Oriente Médio também poderem, eventualmente, se voltar contra o Irã, não só pela diferença sunita e xiita, de vertentes do Islã. O Irã tem uma vertente xiita, a Arábia Saudita, por exemplo, tem uma vertente sunita, coisa que até, em certos momentos da história, colocou esses países com tal antagonismo que foi dita uma mini Guerra Fria no Oriente Médio. Agora, na sequência, se fala a respeito de uma situação na qual áreas civis são alvejadas ali de forma indiscriminada, relatou a Shahzad para a gente então, e isso poderia ampliar essa hostilidade, requentar essa tensão que existe entre os países que falam árabe e o país que fala persa, os países que seguem o Islã da vertente sunita, o país que segue o Islã da vertente xiita, e até alguns desses países que têm reconhecimento diplomático com Israel através dos acordos de Abraão. Então, parte do que a gente acabou de acompanhar.